tentar aqui centralizar, que os irmãos estão à esquerda, à direita, senão fica difícil para vocês verem e ouvirem. Este será o quarto estudo que nós estaremos fazendo dentro da ideia geral, vencendo os ladrões da nossa felicidade. Hoje nós estaremos pensando sobre o tema: o segredo é confiar e esperar com paciência no Senhor. João 10:10, segunda parte, diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Uma pergunta que é de vital importância para o nosso dia a dia. As adversidades e as ansiedades que você tem tirado a sua alegria? A sua preocupação diária em relação ao presente, em relação ao futuro, lhe tira o sono? Te deixa preocupado? Causa somatização dentro do seu corpo? Algum tipo de doença? É fácil para você dizer, com Paulo lá aos Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Quando você fala todas as coisas, significa todas as áreas da sua vida, seja o seu trabalho, seja o seu lar, você como marido, você como esposa, você como mãe, você como pai, você como filho, você como trabalhador, você como estudante. Tem hora que é muito difícil. Há mais ou menos 15 anos atrás, eu pastoreava a Igreja Batista Nova Jerusalém, ali em Campinas, e eu estava construindo um templo, e era uma construção difícil, porque a construção teria 1.260 metros quadrados, só o estacionamento tinha 460 metros, né? Era um estacionamento para 50 veículos, e era muito difícil. Nós dependíamos da graça de Deus a cada semana, e lá nós tínhamos em torno de 27 ministérios, e a cada semana nós nos ajoelhávamos com um ministério. No púlpito vinham os casais que trabalhavam naquele ministério, e nós nos ajoelhávamos diante de Deus e clamávamos. Fazíamos isso todos os domingos do culto à noite. Chegou o momento que eu tinha terminado uma das etapas, e foram aproximadamente 10 caminhões de 10 metros cúbicos de concreto, e eu tinha que pagar aquele concreto na segunda-feira. Era sexta-feira, nós não tínhamos nenhum centavo em caixa. Eu sou formado em administração, formado em contabilidade, além de teologia, gosto da área de controladoria, e quando eu vi a conta para pagar sem ter dinheiro, eu comecei a ficar preocupado. E na sexta-feira, eu liguei para o tesoureiro e disse: pastor, não tem dinheiro para pagar a conta segunda-feira. Eu fui lá no Santander, que ficava no prédio do nosso trabalho, e eu emprestei dinheiro. Eu emprestei os 8.000 reais que eu tinha que pagar. E aí eu fiquei tranquilo. Domingo de manhã, antes de ir para a igreja, o tesoureiro tirou um extrato do banco. Sexta-feira à tarde ocorreu um depósito de 9.000 reais. E aí, de onde veio esse dinheiro? Quem foi que depositou? Ninguém sabia. Chegou um casal na escola bíblica dominical. Nossa igreja ali, a escola, ela era uma escola com 100, 120 pessoas de manhã. E o casal chegou e me procurou e disse: pastor, o senhor lembra? O senhor esteve conosco, foi na segunda ou na terça-feira, o senhor foi comigo e a minha esposa no novo terreno que nós tínhamos comprado para construir uma casa. E o senhor esteve orando ali conosco, pedindo a Deus a bênção para a construção daquela casa.
Sabe, quando nós voltávamos para casa, eu conversava com ela e nós falamos assim: olha, nós podemos vender a casa que nós moramos hoje e morar na casa da sua mãe, e com o dinheiro a gente constrói, ou pelo menos levanta e cobre a casa. Sabe, quando chegamos em casa, um casal bateu na porta da nossa casa e disse: o senhor quer vender a sua casa? Não tinha nenhuma placa de venda. O casal chegou lá, olhou para a casa e disse: quero comprar essa casa, quero morar aqui no bairro. E perguntou para o casal: você quer vender a sua casa? Eles entenderam que era a vontade de Deus, chamaram o corretor, fizeram a avaliação e disseram: podemos vender por tanto. Na quarta-feira eles assinaram o contrato e receberam uma entrada na época de R$90 mil, deram o dízimo. E disseram: Deus proveu, somos gratos a Deus, vamos dizimar do dízimo, da entrada da venda da casa. Ali surgiram os R$9 mil. Ora, eu sou sincero para os irmãos, eu sou tão fraco quanto os irmãos, sou tão às vezes impaciente quanto os irmãos, e tem hora que é tão difícil compreender. E foi uma das vezes em que no domingo à noite, quando nos ajoelhamos com o ministério, um dos ministérios, eu contei para a igreja o que tinha acontecido, sem falar os nomes, e eu disse: agora eu vou orar, e vou pedir a Deus que me perdoe, porque eu errei. Eu assumi o juro da dívida que eu tinha feito, na segunda-feira fui lá, devolvi o dinheiro e paguei a taxa, o juro e o seguro. Eu assumi na época, porque eu não confiei plenamente em Deus. Nunca mais eu tomei dinheiro emprestado para cobrir conta da igreja. Deus deu a cada semana, Deus proveu. Eu gostaria de continuar hoje o texto, o estudo, lendo Abacuque 3. Abre a sua Bíblia em Abacuque 3, 17 a 19. O texto é muito conhecido, mas nós vamos examiná-lo neste momento. Abacuque 3, 17 a 19. O irmão me disse que hoje eu tenho 25 minutos, é isso, irmão? 20 minutos? Tá bom. 20, 25 minutos, não dá tempo da gente estudar. Oi? Até o pastor Elias chegar. Bom, se ele chegar e eu não tiver terminado, ele espera uns minutinhos. Então vamos lá. O texto diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como das corças, e me faz andar em lugares altos. Aqui o profeta ele traz uma situação completamente diferente, ele fala de uma calamidade. Quando a gente lê o texto, a gente lê essa expressão, ainda, talvez você pense, é uma situação hipotética, ele está fazendo uma previsão que poderá acontecer, como não poderá acontecer. Na verdade, no hebraico, a palavra, ela tem um sentido de futuro que se vê agora, como algo real, que estaria acontecendo, significando que o profeta está dizendo que a calamidade vai acontecer. O texto original do hebraico tem essa ideia. No português, o ainda, ele fica na dúvida, acontecerá ou não acontecerá, né? Mas ele afirma a sua confiança na soberania de Deus sobre todas as adversidades, crendo que ele restauraria a dignidade e a alegria do povo na situação que estava sendo vivida.
Pastor Elias acabou de chegar, eu acabei de começar, mais uns minutinhos que eu tenho que dar o tempo, na hora que você falar para mim, posso parar, eu paro, ok? Pastor Elias, que eu não quero tomar também o seu tempo, né? Então, o que ocorre? O profeta Abacuque, ele antevê uma situação que estaria acontecendo, dizendo, olha, ainda que a figueira, a videira, a oliveira não produzam nenhum fruto, ou que os pastos se sequem e a colheita do trigo seja completamente destruída, ainda que todos os rebanhos, sejam eles quais forem, morram de sede e de fome, todavia, ainda assim, eu confiarei no Senhor, o Deus que restaurará a minha vida. Imagina você, por exemplo, se acontecesse hoje algo assim, sobrenatural, onde, por exemplo, todos os rios se sequem, não haja água, onde as fontes se sequem, onde os poços se sequem. Nós estamos vivendo hoje dias em que os poços caseiros se secaram, somente poços artesianos têm água. Um momento em que você não tem alimento, que você vá no supermercado e ele esteja vazio, não tem nenhum alimento, que as fábricas se fechem, não haja trabalho, que você não consiga enxergar a luz no final do túnel, porque todas as portas se fecharam. Pode acontecer? Só Deus sabe no futuro. Como eu me sentiria? Como eu me encontraria? Como se encontraria o meu coração diante dos meus sonhos, diante do meu compromisso com a minha família, como mantenedor, como alguém que tem a responsabilidade de estar mantendo os filhos, né? Alimentando, vestindo, cuidando a cada dia da família. Como eu me sentiria? Com certeza eu me sentiria frustrado, eu me sentiria em dificuldade, eu sentiria o meu coração abalado, porque eu sou um ser humano, eu não sou um anjo, sou apenas um ser humano, e um ser humano que depende da graça de Deus, mas que tem os seus limites. O profeta, ele diz, todavia, eu me alegrarei do Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Às vezes é difícil, quando nós vemos as necessidades acontecerem, quando nós vemos as doenças acontecerem. Nós tivemos aí dezenas de amigos que morreram com Covid, e uma senhora um dia me perguntou, pastor, por que ele? E não eu? Por que ele foi primeiro? O que eu faço agora? O que Deus quer ensinar para mim? Às vezes nós não temos respostas às ansiedades humanas, às dificuldades que nós vivemos. Nós temos que entender que muitas vezes Deus age ou permite a ação das doenças sobre a terra, mas o seu amor ainda é um amor inominável, um amor presente que está no nosso coração, e Ele vem nos ajudar, e vem nos consolar, e vem nos trazer para cada momento da nossa vida confiança e a certeza de que Ele está no controle de tudo. Isso passa por crer. É fácil crer? Você acha que é fácil crer? É fácil quando você está empregado, quando você não passa por nenhuma necessidade, quando você não tem dívidas para pagar, quando você não está passando por uma crise emocional muito forte. Nessas horas, pode para o evangelho ser um evangelho simples. Mas se hoje no Brasil houvesse uma perseguição e você não pudesse abrir a porta da igreja, você não pudesse pregar o evangelho, você não pudesse declarar a sua fé a Jesus Cristo, seria fácil? Se você estivesse na situação daqueles queridos irmãos que estão lá na Ásia ou na África e que estão sofrendo tremenda perseguição e que eles morrem muitas vezes decapitados por amor de Cristo, até onde iria?
a nossa fé, a nossa percepção da realidade de Cristo, de Deus na nossa vida. É muito difícil, muitas vezes, para a gente entender, confiar na presença de Deus. Ora, nós sabemos que nós jamais andaremos sozinhos. Lá em João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus estará presente. Isso significa que a graça provedora de Cristo, ela estará nos acolhendo e nos abençoando a cada momento do nosso viver, porque nós confiamos naquela promessa de Jesus em Mateus 28, versículo 20b, que diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando a gente olha, por exemplo, o Davi, lá no Salmo 16:11, ele diz: tu me farás ver a vereda da vida. Nós estudamos, acho que na quarta-feira passada, Salmo 16:11, tu me farás ver a vereda da vida na tua presença, me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua mão direita. Jesus é a fonte da nossa alegria. Vocês se lembram? O hino 329 do cantor cristão. Quem é bom de cantor cristão aqui? Qual que é o hino 329? Quem se lembra? Não vale o pastor Elias. Se da vida vagas, se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas? Triste é o teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar? Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Tem hora, quando as dificuldades vêm, que nós precisamos olhar para o passado e para o presente e apenas agradecer pelo que Deus já nos tem dado. O que é fé? A fé não é um conjunto de doutrinas, nem é dogma religioso, não é apenas um exercício intelectual onde eu digo vai acontecer. Fé vai muito além disso, é algo que não se aprende na EBD. Fé é uma experiência viva nossa com Deus. Ela é experimental, portanto, ela é criativa, ela é dinâmica, pois nas circunstâncias da vida Deus se revela e Deus vai nos abençoando e Deus vai nos trazendo a cada dia a resposta às ansiedades do nosso coração. Então, fé, muitas vezes, está ligado às nossas adversidades, pois na medida em que nós clamamos, Deus responde, e na medida que Ele responde, a minha fé cresce e aparece. Fé também é confiança na própria palavra de Deus, sabendo da sua inspiração, que Deus a inspirou e o que Ele fala, Ele não apenas revelou, mas nós experimentamos no nosso dia a dia as revelações da palavra de Deus. Abacuque nos ensina, então, que a resposta às ansiedades e às crises da nossa vida está ligada à nossa fé. E a cada dia nós experimentaremos a resposta de Deus. O Salmo 125:1 diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Será que a gente nunca se abala? Esses últimos meses eu tenho encontrado muitos crentes abalados, não lá no profundo da alma, mas com sentimento doído, sentimento muitas vezes de perda, que choca, que traz emoção, que traz dor. Mas eu também tenho encontrado muitos crentes consolados, pela presença de Jesus no coração, pelo Espírito Santo agindo,
trazendo paz nessas horas tão difíceis da vida. Então, a fé, a cada dia que nós vivemos e que nós vamos experimentando Deus e a ação de Deus, ela vai se evoluindo e aumentando a nossa intimidade e dependência com Ele. O profeta Isaías, lá no Isaías 28:16, diz assim: por isso diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi, para ser a pedra principal de um alicerce seguro. Nela está escrito: aquele que tem fé não terá medo. Então, nós precisamos estar a cada momento vivendo e confiando no Senhor. E eu quero aqui ir para o finalzinho do texto e já vamos voltar para a Assembleia. O profeta Abacuque diz: o Senhor é a minha força, Ele torna os meus pés como das corças e me faz andar sobre lugares altos. O que acontecia naqueles dias? A corça era um animal que se adaptava à região montanhosa da Palestina. A corça tinha um faro apurado e conseguia sentir o cheiro da grama molhada até a 1 quilômetro de distância. Aí o que acontecia? Vinha a estiagem, não havia chuva. O pasto ficava completamente destruído. Hoje está acontecendo isso lá no sítio da família, pasto destruído, não tem pasto. Quando os rios se secavam, não havia água, a corça, ela, pelo seu faro, buscava a grama lá no alto da montanha, e ela ia subindo, com as suas patas fortes, ágeis, e lá se dirigia, escalando a montanha, para saciar a sede e a fome. O que o profeta está dizendo para nós? Deus não vai nos livrar das adversidades que a vida oferece, mas nas montanhas que nós teremos que alcançar, que nós teremos que subir, escalar na vida, Ele vai nos habilitar, nos dar a força, tal qual a força que as próprias animais, as corças, têm. Corça era uma espécie de veadinho, né? Lá no meu sítio aparecem alguns veadinhos de vez em quando, galhados, são lindos. Eu acredito que a corça era muito semelhante a isso, né? Então, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, Ele não vai eliminar as dificuldades, não vai eliminar os obstáculos, Ele não vai eliminar a necessidade de você ultrapassá-los, mas Ele vai te habilitar, pela presença sua, pela sua graça, no seu viver diário, te mostrando a resposta a cada passo, a cada necessidade. Quando muitas vezes, por exemplo, as corças subiam, havia lugares que eram escorregadios, e elas precisavam pular, se ajustar, para conseguir vencer as dificuldades. Deus faz isso conosco, Ele nos habilita a cada momento, para que nós possamos vencer. É como o salmista, como o Abacuque diz: Ele torna os meus pés como das corças, e me faz andar em lugares altos. Eu quero concluir apenas contando uma rápida ilustração. Alguém perguntou ao equilibrista qual era o seu segredo de se equilibrar numa corda bamba. Alguém já viu aqui equilibrista em corda bamba? Eu já vi vários ao longo da vida. E perguntaram para o equilibrista: qual é o seu segredo para se manter na corda bamba? O interlocutor, quem perguntou, com certeza queria ouvir uma resposta: é a corda, ou é o sapato, ou é a falta de medo, desse temor. No entanto, ele respondeu dizendo assim: olha, quando eu subo na corda, eu olho para o alvo, lá no finalzinho, e eu vou seguindo, olhando para o alvo.
eu nunca olho para baixo, nem olho para os lados. Eu não percebo os perigos, mas eu vou seguindo até chegar no final. Na verdade, a vida cristã, quando Abacuque diz, no finalzinho, que Deus vai nos prover, vai nos habilitar como os pés de uma corça, ele está dizendo que nós devemos seguir olhando para Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam e olhando para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo é Jesus. E assim eu consigo caminhar e chegar aonde Deus deseja que eu esteja. Amém? Que Deus nos abençoe. Irmão Fábio, devolvo a palavra a você.